Nas entranhas poeirentas do Antigo Testamento, entre as histórias grandiosas de reis e profetas que ecoam através dos séculos, jazem sussurros de outras vidas, figuras cujos nomes mal arranham as páginas sagradas. São contos de lealdade e traição, justiça e vingança, que por vezes permanecem à sombra dos milagres e das guerras divinas. Nesses ecos silenciosos do passado, a verdade se esconde e a natureza humana se revela em sua forma mais crua e complexa. É nesse pano de fundo de um reino antigo, onde a palavra de um rei era lei e a honra valia mais que a vida, que nossa história começa. Entre os muitos rostos anônimos que preenchiam a corte de um rei outrora poderoso, havia um jovem servo, um homem de nome esquecido pelos registros, mas cujo coração ardia com uma devoção inabalável. Ele era o braço direito, a sombra silenciosa que garantia que cada decreto real fosse cumprido, cada necessidade da família real atendida com diligência e discrição. Sua vida era tecida na lealdade, um fio invisível, mas inquebrável, que o ligava ao rei e à sua casa. Não buscava glória nem poder, apenas o cumprimento de seu dever, a manutenção da ordem e da justiça que, acreditava, seu monarca representava. A motivação desse servo era tão pura quanto rara em um mundo de intrigas palacianas. Ele não almejava riquezas, nem títulos. Sua recompensa era a paz de espírito que adivinha de servir a uma causa maior que a si mesmo. Era um guardião silencioso, um protetor da família real, especialmente da jovem princesa, a quem via crescer com uma afeição quase paternal. A lealdade dele era um farol em meio à escuridão potencial da corte, um pilar de integridade que, lamentavelmente, poucos valorizavam ou sequer percebiam. Contudo, mesmo em reinos onde a fé e a tradição governavam, a injustiça encontrava seu caminho. O primeiro vislumbre da discórdia surgiu com a chegada de um novo conselheiro, um homem de oratória melíflua e sorriso fácil, cujo nome era Eliaquim. Inicialmente, Eliaquim parecia a personificação da virtude, um homem piedoso e sábio, cujos conselhos eram sempre bem-vindos pelo rei. Mas o servo, com seus olhos aguçados pela observação silenciosa, percebeu algo diferente. Pequenos gestos, olhares furtivos, uma sugestão sutil aqui, uma omissão calculada ali. Uma semente de desconfiança foi plantada, pequena e quase imperceptível, mas com o potencial de crescer e sufocar a verdade. A primeira grande injustiça manifestou-se na forma de uma acusação infundada contra um dos generais mais leais do rei, um homem íntegro que havia servido o reino com bravura por décadas. Eliaquim, com sua retórica persuasiva, teceu uma teia de mentiras e meias-verdades que, aos poucos, corroeu a confiança do rei. O servo observou, impotente, a queda do general, a mancha em sua honra, a dor nos olhos de sua família. Algo estava profundamente errado, mas as palavras de Eliaquim eram como mel aos ouvidos reais, e a verdade parecia estar em desvantagem. Ainda assim, o servo manteve-se firme em sua observação. Ele viu o brilho de satisfação nos olhos de Eliaquim quando o general foi exilado. Uma satisfação que ia além da mera vitória política. Havia um prazer quase sádico, uma sede de poder que Eliaquim disfarçava com sua fachada de santidade. O que o servo não sabia, e o que o destino estava prestes a revelar, era a profundidade da ambição de Eliaquim e a verdadeira extensão de sua crueldade. A revelação veio de forma chocante, por meio de um pergaminho antigo, encontrado por acaso nas ruínas de um templo esquecido. O pergaminho, escrito em uma língua arcaica, detalhava uma profecia sombria sobre a queda da linhagem real e a ascensão de um usurpador. Mas o mais perturbador não era a profecia em si, e sim as anotações marginais, feitas por uma mão familiar. A caligrafia era inconfundível. Era de Eliaquim. E o conteúdo das anotações era um plano meticuloso para desestabilizar o reino, desacreditar o rei e, finalmente, usurpar o trono,
eliminando todos os herdeiros. O servo, com o pergaminho tremendo em suas mãos, compreendeu a verdadeira face do homem que se apresentava como virtuoso. Não era apenas ambição, mas uma traição calculada, um golpe que se desenrolava sob o nariz de todos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A descoberta do pergaminho antigo, com as anotações meticulosas de Eliaquim, desferiu um golpe devastador na alma do servo. A traição não era apenas uma possibilidade distante, era uma realidade fria e calculada, desdobrando-se sob os olhos de todos, disfarçada sob o manto da lealdade e da piedade. O homem que o rei confiava cegamente, a quem a corte reverenciava, era o arquiteto da própria ruína do reino. O servo sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha, uma mistura de raiva e desespero. A inocência do rei, a vulnerabilidade da princesa, tudo parecia agora exposto à malevolência de Eliaquim. A traição se manifestou de forma ainda mais cruel. Eliaquim, percebendo a crescente desconfiança do servo, e talvez temendo que sua trama fosse descoberta, agiu primeiro. Com uma astúcia digna de uma serpente, ele teceu uma nova rede de mentiras, desta vez direcionada ao próprio servo. Acusações de deslealdade, de conluio com inimigos estrangeiros, de desvio de fundos reais, tudo cuidadosamente arquitetado para destruir a reputação do leal servidor. O rei, já fragilizado pelas intrigas e pela influência de Eliaquim, relutantemente deu ouvidos. A corte, antes um lugar de dever e honra, transformou-se em um palco de calúnias e falsidades. A dor da perda foi avassaladora para o servo. Ele não perdeu apenas sua posição ou sua honra. Perdeu a confiança do rei, a afeição da princesa que ele havia jurado proteger e, por um breve momento, sua própria fé na justiça. As palavras de Eliaquim eram veneno que corroía tudo o que ele havia construído. Sua família, que vivia modestamente nos arredores do palácio, foi atingida pela sombra da desgraça. Seus filhos, antes orgulhosos do pai, agora enfrentavam o escárnio e o ostracismo. A casa do servo, antes um refúgio de paz, tornou-se um lugar de tristeza e incerteza. Ele sentiu o peso da injustiça esmagá-lo, a sensação de que seu mundo desmoronava sob seus pés. A ascensão de Eliaquim foi meteórica e impiedosa. Com o servo afastado e desacreditado, o caminho estava livre para o vilão consolidar seu poder. Seu sorriso, antes apenas fácil, agora carregava um toque de triunfo cruel. Sua voz, antes melíflua, adquiria uma autoridade inquestionável na corte. Ele manipulava, subornava e intimidava, construindo uma rede de lealdade artificial, mas eficaz. O rei, cada vez mais isolado e manipulado, via Eliaquim como seu único pilar de apoio. A inveja e a sede de poder de Eliaquim haviam o transformado no verdadeiro antagonista, um lobo em pele de cordeiro, agora revelado em sua essência mais sombria. Em meio à escuridão e ao desespero, uma pequena faísca de vingança acendeu-se no coração do servo. Não era uma vingança cega e irracional, mas uma promessa silenciosa, feita a si mesmo e aos céus, de que a verdade prevaleceria. Ele não buscaria apenas retribuição, buscaria a restauração da justiça, a defesa do rei e da princesa, e a limpeza de seu próprio nome. A dor da perda se transformou em uma força motriz, um fogo que o impulsionava a reagir. A promessa foi feita nas profundezas de sua alma, um juramento inquebrável de que Eliaquim pagaria por cada uma de suas mentiras e traições. No entanto, Eliaquim, em sua arrogância, cometeu um erro. Acreditando ter apagado todos os vestígios de sua conspiração, ele deixou uma pista para trás. Um pequeno medalhão, com um símbolo gravado que o servo havia visto antes. Um emblema de uma antiga seita secreta, conhecida por seus rituais sombrios e por sua busca por poder através da manipulação. Eliaquim,
em seu hasteio para incriminar o servo, havia deixado cair o medalhão perto dos aposentos reais. Um descuido que passou despercebido por todos, exceto pelo próprio servo, que o encontrou enquanto era escoltado para fora do palácio. O medalhão, um segredo que o antagonista acreditava estar enterrado, tornou-se a primeira peça do quebra-cabeça na jornada do servo por justiça. Era uma pequena esperança em um mar de desespero, um sinal de que a verdade, por mais enterrada que estivesse, sempre encontraria uma maneira de vir à luz. A fuga do servo foi menos uma evasão e mais um exílio forçado. Expulso do palácio, despojado de sua honra e com a família desgraçada, ele vagou pelas terras áridas do reino, um pária em sua própria casa. O medalhão, apertado em sua mão, era o único elo com a verdade e a única prova do mal que Eliaquim representava. Seus passos o levaram para as margens da sociedade, para os vilarejos esquecidos e os acampamentos de nômades, onde os desfavorecidos do reino encontravam refúgio. Ali, a sombra de Eliaquim não alcançava, e a dor da injustiça era uma moeda comum. Foi em um desses acampamentos, à beira de um oásis isolado, que o servo encontrou uma figura marginal, um ancião de olhos profundos e barba prateada, conhecido apenas como o Guardião das Histórias. O Guardião, um homem que vivia à margem da sociedade, era um repositório vivo de lendas e conhecimentos ancestrais, muitos deles esquecidos pela corte e pelos escribas oficiais. Ele possuía um conhecimento profundo dos símbolos e rituais das antigas seitas, e ao ver o medalhão nas mãos do servo, seus olhos brilharam com uma mistura de reconhecimento e preocupação. O guardião ofereceu ao servo não apenas abrigo e alimento, mas também a sabedoria e a orientação de que ele tanto precisava. Ele era o primeiro dos aliados marginais, uma ponte para um mundo de conhecimentos ocultos. A cada dia que passava, a motivação do servo aprofundava-se, misturando a sede de vingança com uma busca mais nobre por redenção. Não era mais apenas sobre limpar seu nome, mas sobre proteger o rei e a princesa, que permaneciam cegos aos perigos que os cercavam. A promessa silenciosa que fizera a si mesmo ganhou contornos mais definidos. Ele desmascararia Eliaquim, não por ódio cego, mas para restaurar a justiça e a ordem que o vilão havia subvertido. A dor da perda de sua família, o escárnio que seus filhos enfrentavam, tudo isso alimentava uma determinação férrea, transformando a vingança em um instrumento de retribuição justa. As provações da vida no exílio eram incessantes. O servo, acostumado às comodidades da corte, teve que aprender a sobreviver em um ambiente hostil. Ele enfrentou a fome e a sede, o frio cortante das noites no deserto e o calor abrasador do dia. Mas as provações mais difíceis eram as emocionais. A dúvida corroía sua mente, a tentação de desistir e aceitar seu destino como um pária. Noites insones eram passadas, revivendo os momentos da traição, a incredulidade nos olhos do rei, o olhar de desespero de sua família. O guardião das histórias, com sua sabedoria tranquila, ajudava-o a navegar por essas tempestades internas, ensinando-o a canalizar sua raiva e desespero em resiliência e propósito. Ele ensinava ao servo que a verdadeira força não residia na posição ou no poder, mas na integridade e na perseverança. Foi durante essas provações que o servo descobriu uma nova habilidade, um dom que Eliaquim, em sua arrogância, jamais poderia prever. O guardião das histórias, percebendo a inteligência aguçada do servo e sua memória prodigiosa, começou a ensiná-lo as antigas artes da decifração de códigos e da interpretação de símbolos, conhecimentos que haviam sido transmitidos por gerações de sua linhagem. O medalhão de Eliaquim não era apenas um emblema, era uma chave para uma vasta rede de segredos e conspirações.
O servo aprendeu a ler os sinais ocultos nas tapeçarias da corte, os sussurros nas sombras, os gestos sutis que revelavam as verdadeiras intenções. Ele aprendeu a arte da dissimulação e da observação, a se tornar invisível quando necessário e a decifrar a verdade por trás das aparências. Esse conhecimento ancestral, outrora trivial, agora se tornava uma arma poderosa, capaz de virar o jogo contra Eliaquim. O servo, o pária, estava se transformando em um mestre das sombras, pronto para desvendar a teia de mentiras e expor a verdade, não importa o quão sombria ela fosse. Ele sabia que a jornada seria longa e perigosa, mas agora tinha as ferramentas para lutar. Com as novas habilidades afiadas como lâminas e o medalhão como um farol na escuridão, o servo, agora um mestre da observação e decifração, começou sua meticulosa coleta de evidências. Ele não agia com pressa, mas com a precisão de um caçador paciente. Cada sussurro que ouvia nos mercados, cada documento que conseguia vislumbrar, cada olhar furtivo trocado entre os membros da corte que o guardião o ensinara a interpretar, tornava-se uma peça no intrincado quebra-cabeça da conspiração de Eliaquim. O que ele descobriu foi muito além de uma simples traição. Era uma teia complexa de corrupção que se estendia pelas entranhas do reino, envolvendo não apenas a corte, mas também comerciantes influentes e até mesmo alguns líderes militares menos escrupulosos. Eliaquim não era apenas um usurpador. Ele era o centro de uma força corrosiva que ameaçava desestabilizar todo o império. Cada nova descoberta era um golpe, revelando a profundidade das mentiras e a extensão da manipulação do antagonista. No entanto, a cada evidência coletada, um dilema moral mais profundo se instalava no coração do servo. A vingança, que antes parecia um caminho claro para a justiça, começou a mostrar suas sombras. O guardião das histórias, com sua sabedoria ancestral, alertara-o repetidamente. A linha entre a justiça e a maldade é tênue, meu jovem. Aqueles que buscam vingança, muitas vezes, se tornam aquilo que mais odeiam. O servo via a verdade nessas palavras. Ele se perguntava se, ao desmascarar Eliaquim, não estaria ele mesmo se tornando um manipulador, usando as mesmas táticas que condenava. A promessa de proteger o rei e a princesa e de restaurar a honra de sua família colidia com a crescente percepção de que suas ações poderiam ter consequências imprevisíveis, afetando inocentes que nada tinham a ver com a intriga. Essa percepção o forçou a tomar decisões difíceis, a fazer sacrifícios que pesariam em sua alma. Para obter informações cruciais, ele teve que se infiltrar em círculos perigosos, arriscando não apenas sua vida, mas também a segurança daqueles que, sem saber, o ajudavam. Ele teve que se desvencilhar de laços antigos, de amizades que poderiam comprometê-lo, e até mesmo usar a confiança de pessoas inocentes como um meio para um fim maior. Uma vez, para desviar a atenção dos espiões de Eliaquim, ele teve que permitir que um pequeno vilarejo, que o havia abrigado, sofresse uma inspeção severa por parte dos guardas do antagonista, sabendo que isso causaria sofrimento, mas que era necessário para proteger a missão maior. Essas escolhas o perseguiam, e a imagem dos rostos assustados dos aldeões gravava-se em sua memória, lembrando-o do preço amargo da verdade. Foi durante uma de suas incursões secretas à capital, disfarçado de mercador de especiarias, que o servo teve um reencontro tenso com alguém de seu passado. Laila, a filha de um antigo amigo da corte, que agora servia como dama de companhia da princesa. Laila, outrora uma criança alegre e cheia de vida, estava visivelmente mais magra, e seus olhos carregavam uma melancolia profunda. O servo hesitou, temendo que seu contato pudesse colocá-la em perigo, mas a necessidade de informações sobre a princesa superou sua cautela. Ele a abordou em um canto isolado do jardim real, e o reconhecimento em seus olhos foi uma mistura de choque e alívio.
Ela revelou que Eliakim havia se tornado cada vez mais controlador, isolando o rei e a princesa do mundo exterior, e que a saúde do rei estava se deteriorando rapidamente. Layla, no entanto, não sabia se confiava no servo, pois as acusações contra ele haviam sido tão convincentes. Ela poderia ser uma aliada ou, inadvertidamente, uma inimiga. Em uma de suas últimas conversas com o guardião das histórias, antes de se preparar para o confronto final, o ancião revelou algo que abalou o servo em sua essência. O guardião, através de seus conhecimentos antigos e de sua vasta rede de informantes, havia desenterrado algo sobre o passado de Eliakim. Sua família havia sido outrora uma linhagem nobre, mas fora despojada de suas terras e títulos por uma injustiça cometida por um ancestral do próprio rei há muitas gerações. Eliakim cresceu com a amargura dessa história, uma sede de vingança e restauração que se manifestou de forma distorcida. Essa revelação não desculpava as ações de Eliakim, nem diminuía a dor que ele causara, mas adicionava uma camada de complexidade à sua maldade. O servo percebeu que Eliakim não era apenas um vilão unidimensional, mas um homem quebrado, impulsionado por uma dor antiga e uma busca equivocada por justiça que o havia transformado em um monstro. Essa nova perspectiva, embora perturbadora, deu ao servo uma clareza renovada sobre a natureza do mal e a fragilidade da alma humana. Ele sabia que o confronto seria inevitável e que a verdade, por mais dura que fosse, precisava vir à luz. Com a complexidade da motivação de Eliakim agora revelada, mas não justificada, o servo sentiu um peso ainda maior recair sobre seus ombros. A vingança pura havia dado lugar a uma busca por justiça que se tornara dolorosamente matizada. Era chegada a hora. O plano final começou a ser orquestrado com a precisão de um relojoeiro. O servo sabia que não poderia derrubar Eliakim pela força bruta. A astúcia seria sua única arma. Ele passou semanas aprimorando cada detalhe, cada movimento, cada palavra, antecipando as reações de seu adversário. Seus aliados marginais, aqueles que ele havia encontrado em seu exílio e que haviam sido tocados por sua causa, estavam prontos para agir. O guardião das histórias havia recrutado alguns de seus mais confiáveis informantes, homens e mulheres que, como ele, valorizavam a verdade acima de tudo. O plano era audacioso. Expor Eliakim não em um confronto secreto, mas no coração da corte, diante de todos. O servo utilizaria as evidências meticulosamente coletadas e as habilidades de decifração para revelar a teia de corrupção que Eliakim havia tecido. A tensão era palpável. Cada dia que passava trazia o confronto final para mais perto, e com ele a possibilidade de falha e ruína completa. Os riscos eram altíssimos. Se o plano falhasse, não apenas o servo seria executado, mas todos que o haviam ajudado, e o reino cairia sob o jugo tirânico de Eliakim. Ele sentia o peso de cada vida em suas mãos, a responsabilidade de não decepcionar aqueles que haviam depositado sua fé nele. O palco para o confronto foi montado durante uma grande celebração na corte, um festival anual onde o rei, embora enfraquecido, ainda era obrigado a fazer uma aparição pública. Era a oportunidade perfeita para o servo e seus aliados. Enquanto a corte se reunia, Eliakim, em sua pompa e autoconfiança, ocupava um lugar de honra ao lado do rei. Ele parecia intocável, um monumento à sua própria astúcia. O servo, disfarçado novamente, misturava-se à multidão, seu coração batendo como um tambor de guerra. Seus olhos vasculhavam o salão, procurando por Layla, a filha do antigo amigo, que havia concordado em desempenhar um papel crucial no plano. O clímax começou quando, no auge da celebração, um dos aliados do servo, um bardo viajante com uma voz poderosa, começou a cantar uma canção. Não era uma melodia de louvor,
mas uma balada antiga sobre um tirano que usurpou um trono e trouxe desgraça ao seu povo. As palavras, cuidadosamente escolhidas pelo servo e pelo guardião, eram carregadas de alusões veladas à situação presente, e a cada verso, os olhares na corte começavam a se voltar para Eliaquim. O antagonista, inicialmente divertido, logo percebeu a indireta e um brilho de fúria acendeu em seus olhos. Nesse momento, Laila, com uma coragem que o servo não sabia que ela possuía, deu um passo à frente, segurando um pequeno cofre de madeira. Com a voz embargada, ela explicou que o cofre continha documentos que o antigo amigo de seu pai havia escondido, revelando a verdadeira natureza da conspiração de Eliaquim. A corte murmurava, e Eliaquim levantou-se, sua face contorcida em uma máscara de raiva e negação, tentando silenciá-la. Foi então que o servo, abandonando seu disfarce, emergiu das sombras. Sua voz, clara e firme, ecoou pelo salão, enquanto ele começava a decifrar os símbolos e códigos nos documentos que Laila apresentava, revelando publicamente cada ato de corrupção, cada mentira, cada manipulação de Eliaquim. Era um confronto direto, uma batalha de astúcia e de força moral. Eliaquim, percebendo que sua fachada estava desmoronando, tentou desacreditá-lo, chamando-o de traidor e mentiroso. Mas o servo estava preparado. Ele apresentou provas irrefutáveis, testemunhos de comerciantes lesados, registros falsificados e até mesmo o medalhão que, uma vez decifrado, revelava as verdadeiras intenções de Eliaquim. A luta interna do servo era feroz. Ele via o ódio nos olhos de Eliaquim, mas também um vislumbre daquela dor antiga que o guardião havia revelado. O desejo de vingança ainda queimava, mas a necessidade de justiça e de proteger o reino era mais forte. Ele não estava apenas derrubando um inimigo, estava expondo uma ferida profunda que afligia a todos. A multidão, antes confusa, agora estava indignada. O rei, com um esforço tremendo, levantou-se de seu trono, seu olhar fixo em Eliaquim. Justo quando a verdade parecia triunfar, e Eliaquim estava encurralado, um dos guardas mais leais do rei, um homem que o servo considerava um aliado, um pilar de integridade, sacou sua espada. Mas em vez de apontá-la para Eliaquim, ele a virou contra o próprio rei, com um movimento rápido e inesperado. Uma última reviravolta, uma traição final de um aliado inesperado, que lançou a corte em um caos e deixou o servo em choque, percebendo que a teia de Eliaquim era ainda mais profunda e traiçoeira do que ele imaginava. O caos irrompeu na corte. O guarda, cujo nome era Darian, um homem de confiança do rei por anos, agora se revelava um traidor, sua espada brilhando sob as luzes, enquanto ele avançava sobre o monarca. O servo reagiu instintivamente, um borrão de movimento que o levou a interceptar Darian. A perícia que ele havia aprimorado no exílio, combinada com a agilidade que a vida nas margens lhe impusera, foi posta à prova. O confronto não era apenas físico, era um embate de ideais, de lealdade contra a mais vil traição. Os guardas leais ao rei, chocados com a audácia de Darian, demoraram um instante para reagir, mas logo se juntaram à refrega, cercando o traidor. Enquanto a confusão se instalava, Eliaquim, percebendo uma fresta de oportunidade em meio ao pandemônio, tentou escapar. Mas Laila, com uma coragem renovada, bloqueou seu caminho, brandindo o cofre de documentos como um escudo. Seu ato de desafio, pequeno mas significativo, deu tempo para que outros a contivessem. O servo, após um breve mas intenso duelo, conseguiu desarmar Darian, que foi rapidamente subjugado pelos guardas. O rei, abalado, mas ileso, olhou para o servo com uma mistura de gratidão e espanto. O desfecho do confronto foi amargo e doce. Eliaquim e Darian foram levados, suas conspirações expostas e suas vidas arruinadas.
A corte, antes um lugar de intrigas silenciosas, agora respirava um ar de alívio tenso. A verdade, por mais dolorosa que fosse, havia sido revelada. O servo, exausto, sentiu o peso de anos de fardo se dissipar. A vingança, que outrora fora seu motor, havia dado lugar a uma sensação mais profunda de justiça. Ele não sentia alegria na queda de Eliaquim, apenas uma triste compreensão da complexidade da alma humana e dos caminhos tortuosos que a dor e a injustiça podem levar. Dias depois, em uma audiência privada, o rei, recuperado do choque, ofereceu ao servo um lugar de honra na corte, um reconhecimento por sua lealdade e bravura. Mas o servo recusou. Ele havia visto demais, aprendido demais sobre os perigos do poder e as tentações da corte. Sua jornada o havia transformado e ele não era mais o jovem ingênuo que havia sido forçado ao exílio. A paz que ele buscava não estava nos salões dourados do palácio, mas na simplicidade de uma vida dedicada à verdade e à proteção dos inocentes. Ele encontrou sua redenção não na vingança, mas no serviço desinteressado. Ao lado do guardião das histórias e dos aliados marginais, o servo dedicou o resto de seus dias a desvendar outras injustiças, a ser a voz para aqueles que não tinham e a proteger os fracos. Ele se tornou uma lenda sussurrada, um guardião invisível da verdade nas sombras do reino. Laila, por sua vez, tornou-se uma escriba respeitada, documentando as histórias esquecidas e garantindo que a verdade do destino de seu pai e a coragem do servo nunca fossem esquecidas. O legado do servo não foi construído sobre o poder ou a riqueza, mas sobre a integridade e a resiliência. Ele ensinou que a verdadeira força não reside em derrubar inimigos, mas em sustentar a justiça, mesmo quando o preço é alto. A lição aprendida por todos foi que a fé, não em dogmas cegos, mas na bondade inerente da humanidade e na busca incessante pela verdade, era o farol mais brilhante nas noites mais escuras. A família do rei aprendeu a valorizar a lealdade acima de tudo e a ser vigilante contra as sementes da inveja e da ambição que poderiam florescer mesmo nos corações mais próximos. Sua história, embora não contada nas grandes escrituras, reverberava nos cantos esquecidos do Antigo Testamento, um lembrete silencioso de que heróis não são definidos por suas coroas ou seus tronos, mas por sua coragem de enfrentar a escuridão e sua dedicação à luz. A conclusão da jornada do servo deixou uma sensação de satisfação agridoce, pois a paz havia sido restaurada, mas a memória da luta permanecia, um testemunho da eterna batalha entre a luz e a sombra. E assim, o eco de sua jornada se perdeu nos anais do tempo, esperando ser redescoberto.